Amém? Então, pastora, eu queria que você fizesse uma oração. Amém. Glória a Deus. Tá? Nós oramos. Pode ser? Pode ser. Pastora ora, aí já passa para o pastor Marcelo, vem com a palavra e vamos que vamos. Amém. Então eu quero te convidar essa tarde, esse comecinho de tarde, amém, a orar junto comigo, a falar com o Pai. Eu quero dizer que Ele tem algo especial para te entregar nessa tarde. Então que você possa abrir o seu coração e que a sua escuta esteja atenta para aquilo que Ele quer falar com você. Amém? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, na Tua presença, te louvando, Senhor, e te agradecemos por mais um programa. Eis-me aqui, onde podemos, Senhor, falar, Senhor, da Tua palavra. Está em comunhão com meu irmão, com a minha irmã, Senhor, que está online conosco neste momento. Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite agora cada lar representado por essas pessoas que estão ligados conosco através, Senhor, através dessa programação, ó Pai, através do Facebook, ó Pai, através da Rádio Turbulência Gospel, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós vamos estar juntos agora em comunhão, ó Pai, para ouvir a Tua palavra e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar em nossos corações, conforme o Teu propósito, Teu querer. Usa, Senhor, a vida do pastor Marcelo, Pai, pastor Marcelo Delamária, ó Pai amado, para que ele venha, Senhor, falar, Senhor, na sua autoridade, ó Pai, e trazer uma palavra revelada por Ti, para os nossos corações, é o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcelo, fica à vontade. O senhor já cumprimentou, né, o pessoal. Já. Então, pastor Marcelo, fica à vontade. Traz uma palavra aí para esse povo abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar também essa oportunidade de mandar um beijo para minha amada esposa, a pastora Graciana, Glória. Que está conosco aí. Glória a Deus. Apareceu, pastora Graciana. O meu filho, o pastor Henrique, também está lá na hora do almoço dele, né, se dedicando um pouquinho do seu tempo aqui para conosco. Isso é importante, né, pastor? Glória a Deus, verdade. Todos aqueles que estão conosco aqui, espero que Deus fale ao coração. Minha cunhada acabou de entrar aqui também, a Luciana. Glória. Né? E as pessoas que eu não consegui ver aqui, que falaram amém, amém. Minha tia lá do Rio de Janeiro. Tem que dar um oi Shirley, aí pro pastor Marcelo, né? Dá um aqui. Oi, um amém. Amém. Deus abençoe, tamo junto, né? Isso é muito importante para nós. Amém? E desde já eu estava conversando com o pastor Djavan, pastora Márcia, que a gente compartilha muitas coisas, né? Apesar que os dias são escassos agora, né? É verdade, hein? Muita ocupação, e Deus procura aqueles que estão ocupados. Deus vai colocar cada vez mais ocupação em nós para que possamos chegar no resultado que Deus quer para a nossa vida. É isso aí. Eu guardei uma palavra uns 5 programas atrás, e a pastora Márcia lançou uma palavra chamada processo, né? E você sabe que algumas palavras ficam marcadas para que a gente possa compartilhar e entender o que Deus tem separado para nós. E essa palavra processo, no decorrer das semanas aí, Deus falou grandemente nesse processo que às vezes muitas pessoas, estando dentro da igreja, ou no trabalho, ou em qualquer área da vida, elas não querem viver, elas querem pular o processo. É, né? Verdade. E quando nós falamos em estar no processo de um chamado, estar num processo de estar numa igreja, estar junto, compartilhando com os pastores, com o ministério, com aquela família, né? Então vamos pegar a família Rinene. O chamado ele é muito importante, só que todos têm que viver o quê? O processo. Né? Então, se a gente for biblicamente falar aqui, né, como estava o pastor Marcelino esses dias aí, eu só ouvindo, eu só estava me alimentando, né? E passou-se muito tempo do nosso chamado também, né? Estamos chegando aí mais de 10 anos, pastor, não é verdade? Isso. Então, às vezes, a gente precisa atualizar algumas coisas, como a Bíblia nos atualiza todos os dias. A cada manhã uma atualização sobre nós, sobre aquilo que precisamos viver nesse chamado. É verdade. Então, eu até separei algo que estou guardando aí para futuramente a gente compartilhar, né? Quem sabe pode gerar até um livro,
Ô, glória! Eu sei que nossa digital lá, que é da pastora Graciana... Gráfica Digital Slumbush, como que é o nome? Isso, Nossa Digital. Nossa Digital. A pastora Fazer meu Graciana livro lá. também Fazer lá, o hein? livro lá. Em nome de Jesus. Amém. Apostila, livros, imãs. Ele tem vários trabalhos lá, meu irmão. Só compartilhar conosco aí, nós estaremos passando um contato. Amém? Então, nesse chamado, nessa unção que queremos, porque a gente se espelhamos em pessoas. Não é verdade? A gente busca aquilo que as pessoas têm. E elas, de uma certa forma, porque eu conheço os pastores, eles compartilham aquilo que eles têm. Às vezes nós falamos que não somos egoístas. Né? Então, compartilhamos. Sei que passamos aí pelo um retiro, né? Depois passou pelo o reencontro. Isso. Amém? E a gente sabe da unção que Deus libera sobre a vida das pessoas, sobre aquilo que elas escolhem, o que querem viver, pelaquilo que elas estão vendo e ouvindo. Isso é muito importante. Mas quando a gente fala de unção, a gente fala de pessoas separadas, a gente pode falar de uma questão desse processo, né? E na Bíblia vai falar de muitos homens e mulheres que viveram um processo. É a mesma coisa, nós entramos numa empresa e temos que nos adaptar àquele processo que a empresa gera sobre a vida do funcionário. Tem muitas pessoas que já estão muito tempo na empresa, né? Então a gente se espelha nas pessoas que estão lá há muito tempo, são mais velhas, para que possamos dar prosseguimento ou chegar até onde eles chegaram, né? Então, na questão do ministério é a mesma coisa. Essa unção, ela é transferível? Pode ser, porque se a gente se espelha em alguém, a gente recebe aquilo que ela tem, né? Não, o apóstolo Paulo diz que até na imposição de mãos, né, a gente pode receber algo, né? Então, para compartilhar com vocês, com todos que estão aí presentes, nessa programação maravilhosa que eu tenho acompanhado. Às vezes eu dou umas falhadas, pastor. Acontece. Eu acordo no meio da programação, desesperado, né? E entro lá, né? Peço perdão até para o Senhor, porque às vezes não fala nem bom dia, Espírito Santo. E já vamos direto nesse instrumento chamado celular, amém? É verdade. Para ver o que compartilharam, o que falaram. A gente está interagindo algumas coisas, né? Então, na unção de 3 níveis, quando a gente pega um homem de Deus, né, que eu acredito que é mais um guerreiro do que um administrador de uma unção, a gente pode falar de Davi, que muitas palavras nós ouvimos aí, muitas coisas nós sabemos sobre Davi, mas o oculto, o escondido, o que estava no coração, o desejo, pode ser que a gente desconheça, porque a gente não tem toda a revelação que a Bíblia nos passa. É verdade. Né? Então, precisaríamos ir mais fundo, mais profundo para compreender. Então, quando nós falamos desse processo que Davi viveu, desde do nascimento dele, como foi gerado, né? E aí a gente fala que ele não teve num processo familiar, ele teve num processo fora da família. Mas a maior família que ele precisava era aquela que estava ao cuidar das ovelhas, ao trabalhar para o seu pai, ou a receber aquela unção que Deus ia dar. Deus estava com ele todos os dias. E nós podemos viver nesse processo, né? O processo é fácil? Não, mas a maioria não quer viver o processo. Como eu falo, a minha filha também está em casa lá, Marcela, né? Ô, glória. E as crianças hoje, falo criança porque para nós vai ser eternamente criança, Com né? certeza. A Tabata está lá no Japão, vai ser uma criança, Meu né? Deus, é verdade. Não é verdade? Essa é a minha criança e a Marcela é minha criança. Às vezes elas não querem viver o processo de passar por uma escola, por esse aprendizado que é tão importante, que é o ensino, o conhecimento que às vezes, como faz um curso teólogo também, né, de teologia, buscam um aprendizado. Então, às vezes as pessoas querem pular o processo, elas querem pular as etapas, né? Davi não teve esse privilégio, né? Como às vezes nós não tivemos esse privilégio também, né, de pular etapas. Não, nós tivemos que viver um processo para chegar onde nós estamos aqui. É isso aí. Né? Então, nós estamos aqui no processo. Mas precisamos entender também que o processo é onde traz crescimento. Boa. O processo é o que traz experiência. O processo muitas vezes deixa um legado, né, de persistência, perseverança. Muito Mas, legal pastor, isso aí. Igual o senhor está falando,
pessoas não querem viver esse processo. A realidade que os dias de... Eu estava falando ontem na igreja. Hoje, isso é do ser humano, né? Mas a palavra está aí. Eu acredito, irmãos, que quando nós aceitamos Cristo, estamos na presença de Deus, se passaram ali 3 anos na presença, há um amadurecimento, né, pastor? Eu acredito nisso. Então, assim, por exemplo, nós tivemos aqui, pastor, nós temos um programador aqui, pastor Marcos, né? Ele perdeu seu filho na segunda-feira, filho com 33 anos de idade. E o enterro foi na terça-feira, às 10h30 da manhã. E ontem ele veio fazer programação aqui. E eu até mandei para os pastores auxiliares da igreja para eles acompanharem. Por quê? Porque o pastor Marcos continua fazendo a obra. Entendeu? É difícil esse processo de perda. É uma dor muito grande. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos Cristo, e há uma diferença dentro disso. O Espírito Santo nos consola, nos põe de pé. Mas qualquer outro crente ficaria em casa. Exatamente. Uau. Por quê? Eu estava falando com os irmãos ontem. É esse evangelho, esses homens que me ensinaram o evangelho, que ensinou o evangelho para o Senhor. Amém. Porque hoje é assim, tô com dor de cabeça, não vou para a igreja hoje. Tô com tontura. Não quero fazer nada, vou ficar só em casa, né? Eu falo porque a gente tem a Miriam, a gente pega no pé dela até umas horas. Eu falei, minha filha, vamos, porque é a geração, né, pastor? Eu não sei se é o excesso de cuidado, né? Mas o que acontece é uma geração que qualquer coisa quer parar, não quer suportar o processo, né? Porque eu tenho falado muito, pastor, tem muitos profetas, homens de Deus falando assim para mim, você vai avançar, você vai mudar de salão. Ontem eu recebi o profeta Klinger aqui no WhatsApp, vou te mostrar o áudio que ele mandou para mim. Pastor, eu estava orando, tive uma visão e me entregou. Amém. E já é o 3º quarto, porque aqui entra muito pastor, né? Profeta, homem de Deus, e eles entregam para nós e falam assim, você está indo para um novo estágio, está crescendo. Só que os olhos humanos eu estou igual Gideão. Eu estou dentro do largar, né? Onde era para fazer o vinho, amassar as uvas, e eu estou malhando o trigo. Deus fala, Gideão, Deus é contigo, comigo. Está acontecendo tudo de errado, tá aqui, né? Estou passando por uma pressão. E aí, o que Deus tem falado no meu coração? É o processo, né? Mas muitos pararia aqui. É isso aí. Entendeu, pastor? Continua, perdão, pastor. Perdão. Não, que isso. A gente estamos compartilhando, isso é importante, né? Isso aí. E você compartilha conosco aqui também. E nesse processo, quando a gente vai observar aquilo que Deus separa Davi, a gente nota que quando Deus diz para Samuel, né, que era o profeta, o juiz, o sacerdote, é o que mandava, desmandava, aquilo que as pessoas tinham medo quando era recebido numa cidade, numa casa. Então é tipo assim, Deus falou alguma coisa está acontecendo, né? Então, aonde Samuel ia, um processo ia ser gerado. Então Deus manda, né, Samuel ir lá primeiro separar um chifre com azeite, né, de unção, e manda para casa de um homem chamado Jessé, imperfeito, que também tinha que viver um processo. Né? Só que Deus já tinha a escolha, e Deus já estava trabalhando no menino, no seu processo, onde a obediência do menino gerava esse processo de intimidade, de comunhão com Deus. Só que até aí as pessoas não sabiam, porque era importante a aparência, era importante a postura, era importante estar junto do rei, estar junto do exército, do governo. Isso era importante, sem viver um processo, né? Meu Deus. Mas quando Samuel chega na cidade de Jessé, ele já vai procurar a família, né? Porque o processo tinha que acontecer. Às vezes nós estamos dentro das igrejas e Deus procura alguém para trabalhar em um processo, para separar numa unção, naquilo que vai compartilhar, estar junto com os pastores. Porque os pastores
constantemente, dentro de uma igreja, estão vivendo um processo. É. E as pessoas não têm esse conhecimento. Elas não sabem os bastidores, o que está atrás da cortina, o que está acontecendo, o que tem que se pagar, o que tem que se fazer, o que tem que orar, o que tem que fazer. Então as pessoas não têm conhecimento, mas elas não querem viver o processo. E quando Deus manda Samuel ir lá, ele fala que vai fazer um sacrifício, né? Para que o rei não saiba, porque o rei também estava, que era Saul, passando por um processo de desobediência, né? Porque Deus tinha mandado fazer uma coisa, ele fez outra, ele achava que aquilo era sacrifício, que ia ser agradável aos olhos de Deus, e nem tudo que fazemos no processo é agradável a Deus, né? Deus às vezes tem que trabalhar na nossa vida, mandando alguém para que haja esse processo de restauração, de fortalecimento, de continuidade, né? Então, quando Davi chega lá, quando Samuel chega na casa de Jessé, é bem claro dizer que aos olhos de Samuel estava tudo perfeito, né? Os filhos de Jessé, os soldados altos, loiros, bonitos, né? Bem musculosos, porque faziam parte de um exército. E Deus não olha para essas coisas, Deus não olha a aparência, Ele olha para o coração. E diz que quando eles preparam aquele banquete maravilhoso, porque estava recebendo um sacerdote. Entenda bem, meu irmão, você quer viver um processo, quando for receber um sacerdote na tua casa, receba muito bem, porque ali Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia. Deus, pelo processo, separa homens e mulheres de Deus para um processo de restauração familiar. É a mesma coisa o trabalho do encontro de casais. É um processo que você tem que viver. E não é gasto, pastor. Não. É investimento. Não. É investimento. Olha que coisa interessante. Quando ele prepara a mesa e Samuel olha na sua visão que está tudo perfeito e já vai fazer para viver o processo na vida de outra pessoa, Deus falou, para aí. Passa-se um, passa-se dois, passa-se 3 filhos, e nenhum agradou a Deus, mas aos olhos de Samuel estava agradável. E tem coisas aos nossos olhos que é agradável, mas não agradável aos olhos de Deus. Então ninguém vai comer ou sentar na mesa enquanto aquele que precisa receber o processo ou viver a unção não chegue. Não era isso? Olha que coisa importante, pastor, e a gente podemos observar na palavra, quando a gente observa que eles estão à mesa a se comer, o senhor falou muito bem sobre isso. Aqueles que querem viver o processo estão na mesa, né? Aqueles que não querem viver, infelizmente, como a própria palavra de Deus diz, comem daquilo que cai da mesa. Meu Deus, né? Então, é assim, pastor, vamos, já que o senhor entrou agora nisso, irmãos, é o seguinte, o pastor Marcelo vai ter que voltar para dar continuidade. Por quê? Porque é muito profundo tudo que está falando aqui, e nós precisamos entender melhor, então precisamos dar essas pausas aqui, amém? Primeiro é o seguinte, vamos falar sobre essa questão da mesa e as migalhas que caem da mesa, né? Porque é muito forte isso. Eu quero mandar um abraço, pastor Marcos está aí, amor. Eu vi, eu dei a paz pastor aqui Marcos, para Deus ele. abençoe, amém? Guerreiro, eu sei viu? que o Espírito Olha, Santo está colocando vocês de pé, mantendo, e vocês são exemplo para nós. É isso aí. Amém? Tamo junto em oração. Um exemplo. Luiz, meu cunhado. Timóteo Júnior, é seu cunhado? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Pastora Carol tá aí, a Val. Glória. O Kleber, nosso patrocinador. Irmãos, deixa eu, o que o pastor falou veio na minha mente. É muito forte isso. Primeiro é o seguinte, sobre as migalhas que caem na mesa. Pastor, para quem quiser ler, irmãos, tá aí, não foi uma revelação minha. Eu li o livro DDD, Discernindo Dias Difíceis, do Luiz Hermínio. Ele escreveu na pandemia e ele retrata essa passagem falando sobre as migalhas que caem da mesa do Senhor. Verdade, porque quando fala das migalhas, já lembra da mulher cananeia. Né? Que a mulher cananeia fala isso, né? Né, pastora? Isso. Até os cachorrinhos comem, né? O que cai na mesa do Senhor. Não é isso? A gente tem uma história muito forte, depois a gente fala sobre isso. Mas o que acontece? Aonde gerou? Por que ela fala isso?
no livro de Juízes, capítulo 1, está escrito sobre um rei muito forte, amém? Que ele arrancava os dedos polegares das mãos e dos pés. E o povo de Deus pega ele, porque Deus entrega ele na mão do povo, e eles fazem a mesma coisa. Então ele fala assim: olha, fizeram comigo o que eu fiz com os povos, que eu venci guerras e capturei para comer o que eu dava, que é as migalhas. E quem era esse povo, pastora? Cananeu. E por que ele arrancava os dedos? Aí é outra parada, tá bom? Para tirar a identidade. Amém? Porque aqui, ó, sua identidade é diferente que a minha. É isso aí. Certo? Então agora é o seguinte, você não tem identidade, você tem que falar que nem o pastor Djavan. Você tem que ser careca igual o pastor Djavan, igual o pastor Marcelo. Senão, entendeu? Arrancar o dedão do pé é isso que o Luiz Hermínio vem descrevendo. Você perde o equilíbrio. Então você vive rastejando. E aí as pessoas vão dar o de comer para você só o que eles querem. É isso aí. Então, comer as migalhas que caem da mesa do Senhor é comer aquilo que os outros querem que você coma, irmão. Né? Ó, você não precisa ler livro, não. Deixa que eu falo para você o que é. Não, não é isso não. Você tem que ler. Né? Isso aí. Ó, discernir um dia difícil. Só ler lá, você vai entender o que eu estou falando. O livro de Juízes, capítulo 1. Certo? E aí vem uma outra parada que o pastor Marcelo mostra à mesa. Eu fui pregar esses dias em alguns lugares, eu ministrei sobre essa passagem. Porque eu lembro que eu fui ministrado com o pastor Hermes sobre a mesa. Que eu cheguei lá machucado, triste, e eu contando tudo o que aconteceu, ele falou: macho, filho, senta aqui. Por que a mesa, irmão? A mesa, quando Mefibosete chega, Mefibosete era aleijado. Certo? Davi fala: vou restituir tudo que você perdeu e senta aqui na mesa com meus filhos e minha família. Por quê? Porque na mesa, irmãos, a deficiência de Mefibosete não ficava exposta. Isso aí a gente vai pregar outros dias aqui também. É igual agora, eu estou sentado na mesa. Você está vendo do pastor Marcelo, porque ele está ali na frente. Mas você não está vendo as minhas pernas. Por quê? Porque a mesa cobriu. Não é que cobriu é cobrir pecado. Na verdade, o pai, ele cuida do filho, o pai protege o filho, o pai não expõe o filho, o pai não envergonha o filho, o pai não humilha o filho. O pai cuida. Isso é paternidade. Oh, perdão, eu precisava dar essa ênfase. Quando o pastor falou da mesa, amém, pastor Marcelo? Porque realmente prepararam tudo uma mesa, colocaram os filhos fortão, né, pastor? E aí receberam bem o sacerdote, porque quando o senhor fala assim, Samuel chegou, Jessé falou: vem em paz. Ele estava com medo, porque recebeu um sacerdote, o sacerdote poderia chegar e bater o pó lá e amaldiçoar, porque é o seguinte, sacerdote, irmãos, é homem de Deus. Entendeu? As pessoas hoje não respeitam mais. Eles entendiam, né, que ou é para trazer bênção ou maldição. Tudo depende da forma que você recebe o sacerdote na sua casa. Exatamente. Amém? E aí, pastor, conclui, chegou na mesa. Perdão, irmãos. Fala de mesa, meu coração acelera. E aí, dentro disso, você falou que algumas pessoas estão na mesa. Os que estão na mesa, irmãos, a gente procura proteger, a gente procura cuidar. Isso aí. Mas eu acho que a forma que nós protegemos, as pessoas às vezes não compreendem também, pastor. E nessa questão, o senhor até tocou na questão de Mefibosete, que ele foi restituído à mesa, à honra, né, por compartilhar uma aliança com Jonathan, que era filho de Saul. Certo. Né? E lembrando que lá na frente, no processo de Davi, né, que Davi viveu esse processo, o próprio rei Saul perseguia-o, né? E ali ele teve que viver esse processo, né? Ele podia ser morto, mas Deus tinha um processo de restituição na vida dele. Meu Deus. E quando a gente fala que ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor não chegar, que era ruivo, e o mais baixo, provavelmente não tão, como a gente pode colocar, com uma postura igual aos outros irmãos. Um improvável. Improvável. Desconhecido pela família. É isso aí. Né? Meu Deus. Desconhecido pela família, porque tem alguém cuidando das ovelhas. E normalmente quem cuidava da ovelha era servos dele.
né? É verdade. Aqueles que comiam o que sobrava da mesa quando eles compartilhavam da família. O tal da migalha. Né? Isso, e Samuel disse, ninguém come enquanto o menino não chegar. Meu Deus. Ele não é o último. E às vezes o último sempre vai ser o primeiro. É verdade. Né? Mas ele tem que viver o processo dessa restituição que Deus tem. E aí a gente vê na história de Davi, que Davi era um filho bastardo, né? Da bastardia que nós ouvimos até do pastor Hermes aí. E mandar um abraço pro pastor Ernesto, que está aqui. Está aqui, glória a Deus. Pastor Dias. Ernesto Dias, pastor Ernesto, eu preciso falar contigo, estou falando aqui já aí. na live. Pastor, tem um propósito. Pastor, eu tenho um propósito acontecendo em Itaquaquecetuba. E eu preciso conversar com ele porque os sacerdotes de Itaquá estão despertando aí. Glória a Deus. Conversar com ele. Então, depois da live aí, vou mandar o WhatsApp para você. Amém. Parabéns aí, seja bem-vindo aí à live, em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. E nessa questão da bastardia, a gente observa que recairia sobre Davi toda a bastardia. E é uma coisa que, se a gente procurar clinicamente ou psicologicamente, e tem a pastora Graciana que está fazendo psicologia. Isso. Né? Eu tenho uma psicóloga em casa, pessoal. Ô, Glória, né? isso é bom, hein? Né? Aí, eu sei que o senhor pensou. Mas aí, observando para esse lado, ele tinha que passar por esses processos. E a gente observa, eu até anotei aqui, porque, meu irmão, eu acho que todo pastor carrega um caderninho, alguma coisa, um rascunho, né? E nessa questão do processo de bastardia, né? Que eu até coloquei aqui com o primeiro nível, em Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, fala sobre a bastardia, né? Lá na frente, Davi, no Salmo 51, ele também vai falar do processo que ele viveu. Se o pastor puder abrir aí Deuteronômio 23, 2, a pastora Salmo 51, que é bem conhecido. Amém. Né? Bem conhecido. Mas nessa questão de bastardo, né? Deuteronômio 23, 2. 23, 2. Né? Tá. Que é uma lei, né? Foi determinado isso Glória aí. a Deus. Né? E olha só, até chegar a esse processo, e quando a gente fala de bastardia, tem consequência. Isso aí. E eu posso aqui, literalmente, falar que eu também sou um filho bastardo. Pô, é forte isso aqui, cara. Sabe por quê? A gente vê a consequência da bastardia nos alcançando. E eu separei algumas coisas aqui, só para a gente compartilhar rápido, que o tempo também não escasso, temos né? tempo para tudo isso. Mas ele vai voltar, viu? Amém. Olha, o pastor vai voltar. A palavra bastardo nada mais é tudo que está fora de uma aliança, de um pacto, né? E aí alguns vão dizer fora do casamento, divórcio, adultério, algumas coisas assim. A bastardia é algo separado, fora, ninguém pode ficar sabendo, né? Então tem consequências, aí eu vou falar algumas aqui, não dá para falar tudo, mas eu só vou falar os pontos. Da bastardia se gera sentimento de rejeição, espírito de morte, né? Começar algo e não terminar, né? Orfandade, olha só, pastor, nós já ouvimos falar bastante sobre isso, sobre esterilidade, né? Sobre homens e mulheres, tem sentimento de inferioridade, homossexualidade, né? Promiscuidade e abuso sexual. Olha só, tem mais aí, meu irmão. Sentimento de abandono físico e espiritual, né? Rebeldia e fortaleza na mente. Esses são alguns pontos da bastardia, o que produz consequências em nós. Se a gente for pegar ponto por ponto aqui, vai ter uns 10 programas. É verdade. Né? Verdade. Só que aí em Deuteronômio, pastor, lê aí o que está dizendo. Olha só, meu irmão. Aqui. Deuteronômio 23, 2 fala assim, ó. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Décima geração, pastor. Olha o que Davi, ele não poderia entrar, quer dizer, dentro de casa ele não pode estar, é uma lei, uma regra, ele não pode comer na mesa, ele tem que comer fora, o que sobrar leva porque está lá num campo cuidando das ovelhas, ele é um servo, ele não é um filho, ele não é um irmão, ele não faz parte. Ele não pode estar aqui. Não pode, né? Porque ele é um bastardo, está dizendo aí, ele não pode entrar na assembleia, ele não pode entrar na casa, ele não pode estar na cidade, ele tem que estar fora. Meu Deus. Mas quando Samuel chega, ele diz, enquanto ele não chegar, não estou quebrando regra. Samuel falou, não estou quebrando regra, não estou quebrando lei.
Eu vim fazer aquilo que Deus mandou fazer para que o menino viva um processo. Então quer dizer que Deus muda história. Muda a história. Muda história. Né? Olha, Deus Exatamente. pode mudar a sua história. Exatamente. Amém. E nesse processo de bastardia, nessa unção de bastardia, a gente sabe que a gente se enquadra em alguns pontos. Meu Não é? Deus. Porque todos nós fomos filhos, ou somos filhos ainda. E aí eu posso pegar uma rebeldia. Quantas das vezes nós fomos rebeldes com os nossos pais? Verdade. E às vezes quando nós somos rebeldes com a nossa esposa, as esposas com o marido, com o patrão, quantas Muito vezes mais a as rebeldia... esposas, né? Né? Tô brincando. A pastora Grata falando que estou ouvindo, hein? Estou ouvindo. Então, estar dentro de uma família era quase impossível para Davi. Uhum. Não é? Mas Deus traz ele, unge, né? Samuel unge na frente dos irmãos. E a unção para os seus irmãos, para a sua família, para o seu pai, na questão de Davi para com a família, não valia de nada. Porque nota-se que após isso há uma guerra. Sim. Os filisteus vêm atacar, né, o exército de Saul. Pastor, É uma guerra, e eu sei aí. Peraí. Não, peraí. Tem um detalhe aqui. O pastor Marcelo falou sobre a bastardia. Deixa eu voltar um pouquinho. Segura aí, pastor. E o que acontece? E depois nós lemos aqui Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, que é muito forte isso aqui. Muito verdade, forte, pastor. muito forte. Por quê? Porque ainda isso aqui está sendo hoje colocado como uma regra, né? Uma regra, e muitas pessoas hoje não vêm à igreja, muitas pessoas não vêm ouvir uma palavra. Por quê? Porque essa regra aqui já foi colocada na tábua do coração dela e ela não entende o que é o amor de Deus. O amor de Deus não é que ele autoriza o pecado, amém? Mas ele ama o pecador, ele quer limpar, santificar. O que é santificar? Limpar o pecador. Amém. Então o que acontece? Para mim ficou marcado, pastor, o senhor estava comigo, o apóstolo Gilson está aí, um abraço para o apóstolo Gilson, Igreja Apostólica Nova Vida em Cristo, Deus abençoe. Amém. A bispa Mônica. Eu lembro, a primeira vez que nós fomos no apóstolo Gilson, com o pastor Hermes, o senhor estava junto, que o profeta Klinger, nós estávamos numa sala pequenininha lá, e o profeta Klinger falou assim: eu vim para São Paulo e eu precisava que alguém me abençoasse com uma unção de paternidade para que o céu de São Paulo se abrisse e eu pudesse profetizar e ter poder nisso, né? E eu ali quietinho, né? Observando tudo, porque até então eu e o pastor Marcelo viemos de uma história, né? Conhecedores e vivenciamos muita coisa. Então pensa, o cara que é picado por cobra, ele tem medo de linguiça, né? Então a gente fica, né? E o pastor Hermes estava do nosso lado. E aí o profeta Klinger falou assim, e o pastor Hermes, quando ele me encontrou, ele me abraçou, cara. Ele me acolheu, me chamou de filho, ele me adotou. E aí os olhos dele encheu de lágrimas, ele falou assim, e aquilo lá me impactou. Por quê? Porque o senhor nem me conhece, o senhor não sabe a minha história. E aí o pastor Hermes falou assim, peraí, então deixa eu te explicar. Aquilo ali me impactou, pastor. E eu tenho vivenciado, eu tô com saudade do meu velhinho. É verdade. Pastor Hermes, ele não tá aí, né? Não. Mas marca ele aí, pastor. Vou marcar. Tô com saudade, logo eu saio daqui, eu preciso ir almoçar com o senhor aí. Tem um desafio que ele pediu aí, eu tô querendo ir lá. Muito forte, eu vou estar lá no encontro do pastor Rodrigo, acho que eu vou cair para lá. Dali do lado. E aí ele falou uma coisa muito forte que tem tudo a ver, que eu lembrei. Ele olhou pro Klinger e falou assim, Klinger, deixa eu te explicar uma coisa. Não se preocupe com o que você acha que você é. Você pode ter rachado uma igreja, foi forte. Você pode ter sido um rebelde, você pode ter sido um assassino, você pode ter sido um estuprador, você pode ter sido um pedófilo, você pode ter sido... ele colocou coisas tão pesadas ali. E aí ele fala assim, mas você é meu filho. Eu te amo, cara. Eu quero cuidar de você. Não. Pastor, ali não tem ministério, ali não tem regras, ali, sabe, o amor de Deus se manifestando naquele momento? Meu Deus.
E o que é santificar? Eu vou te limpar agora. Com o meu abraço e com o meu amor. E a partir daí, vamos para uma construção juntos. Eu acho que a gente precisa disso todos os dias do Senhor. A necessidade. Porque muitos órfãos de pais vivos, a gente conversou na última live sobre isso, que eu tive uma visão, pastor. Quando terminar, eu preciso falar dessa visão com o senhor. Amém. O senhor pode me ajudar. Tive uma visão e eu preguei na quinta-feira passada. Os vídeos curtos não foi lançado ainda, mas vai ser lançado, está quase pronto. Teve um atraso aí. Mas os vídeos curtos, a gente está no Kawaii, no YouTube. Isso. Irmãos, se inscreve lá no YouTube. Acompanhem. Em nome de Jesus, vai ter vários vídeos novos. Glória a Deus. Vai ter vídeos aqui dessa programação. Então, o que acontece? Ali, o manifestar do amor de Deus foi muito forte. E ali eu comecei uma desconstrução. Nem gosto muito dessa palavra, mas uma desconstrução. Você dá risada, né? E tem uma frase que eu aprendi lá no Extreme Adoração do apóstolo Claudinho com o pastor Alexandre. Isso. Ele colocou uma frase que diz assim: aprender é fácil. Isso. Agora, aprender a desaprender o que aprendeu errado que é difícil. Meu Deus. Então, o que acontece? Desaprender, pastor, por esses dias foi difícil, mas o amor de Deus, ele vem nos constrangendo. Ele vem quebrando algumas coisas que foram construídas erradas e começou a construir correta. Então, é difícil? É, mas é necessário. Então, essa passagem foi muito forte, pastor. E não é impossível, né, pastor? Não é impossível porque estamos aqui. Exatamente. E nota-se também, nessa passagem de Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, que tem um detalhe aí. Esse detalhe, ele é construído nessa lei. Uhum. E olha só, quem era Jessé e quem era Davi? Ambos faziam parte de uma árvore genealógica de uma prostituta chamada Raabe. Certo? Então, isso recairia sobre a bastadia. Entendeu? Então, isso recai, às vezes, sobre o sangue. As pessoas não gostam de falar de maldição hereditária. Né? Eu estou fazendo tudo isso porque eu tenho uma maldição. Né? Mas, se a gente for racional, nem tudo é espiritual. Uhum. Né? Como a gente já ouviu, até não podemos chegar em certo lugar e espiritualizar, nós temos que pagar. Isso aí. Temos que fazer, não podemos espiritualizar tudo. Mas, se a gente observar essa questão do sangue de Davi, né, por Jessé ter um casamento ou um relacionamento extraconjugal para gerar bastardia, que nasceu um filho chamado Davi, que Deus escolheu, porque estava lá sendo treinado, né, pastoreando as ovelhas do seu pai. Para ele, Jessé era o pai, mas às vezes para Jessé não tinha um filho. Os irmãos não tinham um irmão. Para Davi ele tinha uma família, mas para a família não tinha um filho e nenhum irmão. Meu Deus. Então, quando a gente vai observar essa questão de hierarquia de campo hereditário, que é trazido de pais para os filhos, a gente vai observar a genealogia, vai ver que lá atrás, na família, no sangue, uma prostituta. É isso aí. Então, normalmente, o que as pessoas sugerem? Eu estou fazendo porque lá atrás fizeram. Né? Mas tem o sangue de Jesus, até que o pastor Ernesto comentou aqui, o sangue de Jesus, a cruz de Cristo, nos liberta sobre tudo isso. É isso aí. E nos dá uma nova oportunidade. Mas olha só que coisa interessante, pastor. Quando a unção chega, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Uhum. Ele não se importou com aquilo que os irmãos, que eram guerreiros, né, que estavam num reino com Saul, ele não se importou. Ele continuou fazendo, vivendo a vida e vivendo um processo de treinamento, ele com Deus e as ovelhas, né? E as ovelhas. E olha só que coisa interessante, pastora, Salmo 51. Uau. Olha só. Vamos lá. É só versos do 1 ao 5 só para a gente. Do 1 ao 5? Isso. Pastor. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões
e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razões em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu a minha mãe. Meu Deus. Forte, né? É forte, porque ele fala daquilo que ele viveu. Aí nesse processo, em Salmos, nós estamos falando do rei. É isso, de Davi. Davi Né? escrevendo esse salmo. É isso Davi aí. escrevendo, ditando alguém, né? Falou sobre isso e disse assim, ó quem era esse homem, um bastardo, né? E ele pede perdão pela aquilo que foi gerado sobre ele, pelo pecado que deu continuidade, porque quando Davi, em vez de estar numa guerra, nós já ouvimos muito sobre isso, ele resolveu ficar no palácio. Ali ele adultera, ele mata, ele é homicida, sanguíneo, né? Porque tudo aquilo que estava, o que era para fazer não fez, estava sobre ele. E recai a bastardia novamente. Então ele vai com Betseba lá, chama, ele tinha autoridade, ele era o rei, ninguém podia dizer não para o rei. É isso aí. E ele comete esse adultério, a bastardia vem à tona. Depois, lá na frente, a gente observa que, olha só, a filha é estrupada pelo irmão. É isso aí. O outro filho tenta usurpar o trono dele. As consequências, né? Com as consequências Consequência. da questão bastardia. Isso. Né? E para nós Perdeu o finalizar aqui, né? Porque o tempo aí... Eu sinto É isso que aí. certinho. Já tá... Estamos Só para a finalizando. gente ter mais coisas, né? Para falar sobre isso. Essa unção em 3 níveis, eu separei até aqui nesse rascunho, até mandei para o senhor, não foi? A primeira é a unção da bastardia, a segunda é a unção descobrindo o chamado, que entra naquele processo que ele leva, né, o alimento para os irmãos, mas ele passa lá na tenda do rei, dos comandantes, ele deixa lá uma paga, né? Isso. E logo em seguida ele é desafiado por aquilo que ele ouve de um gigante que há 40 dias olha para todos e diz, não tem homem nesse exército? Não tem ninguém para me confrontar, né? Ou vocês querem ser os meus escravos? Né? Então é a última, que é o confronto do chamado. Confronto do chamado. Né? E estava compartilhando com o pastor para terminar aqui sobre os 5 ministérios lá. Né? Pastor, Unção. vamos fazer assim. O senhor parou aonde? Parei lá em Davi ainda. Na hora de... Nós estamos na bastardia. Na bastardia. A primeira, né? Isso, Não, na quando primeira ele- Nós unção. temos mais 2 passos, amém? 2 passos, que é reconhecendo o chamado, amém? Isso. E o Descobrindo outro, o chamado, descobrindo o chamado, E o outro é confrontando o chamado. confrontando o chamado. Meu Deus. Então, nós temos mais 2 etapas. E eu quero te convidar, pastor Então, Marcelo, para voltar e falar dessas 2 etapas. Quinta-feira que vem. A gente Quinta-feira já que vem. faz já o tema. Qual que é o segundo passo agora? Aí é o descobrindo o chamado. Descobrindo o chamado. Descobrindo o chamado. Entendeu? Aí vamos mergulhar no descobrindo o chamado. Porque cuidar de ovelha é descobrir o chamado. É isso aí, verdade, verdade. pastor. Ser ovelha é descobrir a si mesmo o chamado. É isso aí. Né? Amém? Irmãos, nós Amém. vamos estar em Deus abençoe e tenha uma ótima tarde. Até quinta-feira que vem. Pastor Marcelo vai estar aqui conosco. Vai ser uma bênção. Ô, Amém? glória. Fiquem na paz.